Santa Teresa, pelo convite. E hoje nós vamos, então, mais uma vez, fazermos um estudo sobre essa reflexão do autodescobrimento, desse encontro consigo mesmo. Esse tema que nós escolhemos foi muito em função da própria pandemia, né? Que nos levou a esse recolhimento, a esse isolamento social, que foi quase uma imposição, né? E isso nos remeteu a essa ideia. Será que o propósito maior de Deus nesta... Daí está aparecendo aqui uma tela aqui na frente, essa reunião está sendo gravada pelo anfitrião, um participante. Não saiu a tela não, hein? Deixa essa tela aqui. É só você colocar não entendi, marca não entendi, que aí já ela some. Ah, tá, eu levantei aqui, desculpe. Aí, ótimo. Então, tá. Então, foi muito em função dessa época que nós estamos vivendo, em que nós somos convidados ou até intimados, né, para nos voltarmos para nós mesmos, né, com esse propósito de nós nos isolarmos, né, esse isolamento, na verdade, é um distanciamento, né, social. É como se fosse um pai falando para o filho, né, volte para si, se conheça, encontre, e agora quase ele falando, agora ele perdeu um pouquinho a paciência, né? Bateu na mesa e falou assim, agora vocês vão ter que se encarar de frente a frente. Nós, como se a pandemia, o Covid, se nos despíssemos, nós ficamos cara a cara conosco, com a nossa essência, não é? Os nossos papéis sociais, nossa posição social, nosso trabalho, quem nós somos, né? Isso tudo se igualou, né? A pandemia igualou todos, né? Nossas conquistas, nossos bens materiais que estão lá tudo na garagem parado, nosso guarda-roupa tudo parado. Ele ficou todo mundo sem disfarce, e voltado para si mesmo. Isso é muito importante, porque talvez isso foi uma grande oportunidade que nós tivemos, né? Eu encaro isso como se a gente estivesse desencarnando. No processo de desencarne, nós somos nos deparados com a nossa verdade, né? Com a nossa essência. Nós nos despimos de todos os nossos títulos. Quando chegamos lá de lá, vamos perguntar quem você é. Não adianta eu falar que eu sou médico, eu sou pai de 2 filhos, que eu sou avô de 2 netos, que eu sou médico do Centro-Ocó, que sou cardiologista, que eu fiz isso, que eu sou da Unimed, que eu tenho tal posição, tal papapá. Querem saber quem eu sou, a minha essência, o meu espírito, a minha carga que eu já acumulei de experiências na vida espiritual. Essa que é a dimensão espiritual da crise. E agora nós tivemos essa oportunidade, pelo menos a maioria, de fazer essa reflexão sem necessidade de desencarne, né? Parece que foi uma oportunidade que nós tivemos para nos rever, para fazer essa viagem para o interior de nós mesmos. Esse convite que nós estamos recebendo, nós temos que aproveitar. No início, eu até ficava questionando qual será o propósito divino com essa crise. Porque as crises anteriores, as pessoas se uniam, todo mundo fazia aquele mutirão para combater uma enchente, combater uma pandemia, como é que é aquele negócio de terremoto, que agora está em moda, e as pessoas solidárias, né, se unindo, e agora é o contrário, né? A gente se isolou. E a gente sabe que a proposta divina para nós é o ser gregário que nós somos, é nos unirmos, nos sentirmos pertencendo a uma grande família universal. Aquilo que aflige um irmão meu, mesmo que distante de mim, é a mim que estará também afligindo, porque nós fazemos parte de uma grande energia divina que nos liga a tudo e a todos. Mas dessa vez não. Nós fomos convidados a se recuar, a se isolar. Então, aí que vem então essa proposta de estudo que nós fizemos. Será que essa ideia até o Marlon mesmo, tem uma série de estudos, Marlon Heckdell, que ele fala, vai para dentro de você, vai para dentro de você. Então, o Covid trouxe... será que nós não estávamos muito distraídos com as coisas de fora?
e pouco atentos para ouvir os nossos clamores internos? Será que a gente estava nessa paz ilusória dos prazeres exteriores, anestesiantes, que anestesiavam, né? A gente estava com essa alegria que foi falada aí na leitura inicial, nessa alegria passageira, essa alegria vazia, e distantes dessa alegria do cristão que se analisa, que se reflete, que se conhece, que desperta seus sentimentos bons, essa alegria, essa paz interior que vem da sua autoaceitação. Então, será que a gente não estava distante disso? Estava muito anestesiado com coisas de fora? Então, essa é a proposta inicial. Deixarmos de olhar para fora e olharmos mais para dentro. Deixarmos de ficar focado no outro, na conduta do outro, criticando o outro, analisando o outro, mais focado nas coisas da matéria, focado. Ninguém está falando que ninguém vai abrir mão de todos os confortos da matéria. Eu estou aqui no meu sítio, tem conforto e tudo mais. Mas a gente não, o foco principal não é esse. O foco principal é o meu ser espiritual, são os afetos, os sentimentos. Isso que é a proposta inicial nossa, então. Então, é mais ou menos isso, então, que é o convite que foi feito. E esse convite já foi feito para nós há milhares de anos atrás. Como eu falei, é o Pai insistindo com a gente, vai para dentro, reflita, pare. Em vez de você ficar, quando tiver algum problema que você não se aborreça, não fica olhando para o outro, olhe para você, o que está mexendo com você, o que ele quer te dizer, se conheça melhor, né? Reflita sobre suas atitudes, seus pensamentos, porque nós temos consciência de muito pouco da gente desperta. O Jung fala que nós somos uma rolha, o consciente nosso é uma rolha, num grande, imenso inconsciente que a gente não conhece, que é o oceano. É uma rolha no oceano, olha só. Olha a comparação que Jung fala. Nosso inconsciente é como se fosse um oceano, e nós só temos desperto na nossa consciência uma rolha. É assim que ele fala da nossa ainda consciência de sono. Divaldo fala muito de consciência de sono que nós estamos. Então, foi quando Paulo falou aos Efésios, desperta, ó tu que dormes. Nós estamos nessa consciência de sono. Nós conhecemos muito pouco de nós mesmos. Então, esse convite foi feito. Há 2.700 anos atrás já havia. Eu vou ter, antes disso, os deuses da antiguidade. Já tem uma historinha que eu sempre conto, muito interessante, que os deuses da antiguidade, eles sabiam, né? Os deuses com D minúsculo, tá? Aqueles deuses da mitologia, né? Eles sabiam do potencial do homem. E sabiam que se o homem conhecesse, entrasse em sintonia com essa energia, essa fonte divina de poder, de conhecimento, de amor, ele tinha um poder imensurável, que esses deuses iam perder a posição deles, né? Então, eles se reuniram, conta uma lenda, né? Que reuniram os deuses para decidirem aonde que iriam esconder esse potencial do homem, esse potencial divino que nós temos, esse ser divino que está dentro de cada um de nós. Então, cada um fez uma proposta. Um fez a proposta de esconder no cume das montanhas. Então, foi falado, mas lá o homem, com a sua evolução da sua inteligência intelectual, vai conseguir um meio de chegar lá e descobrir esse potencial. O outro propôs esconder nos fundos mais abissais do planeta, nas regiões do fundo do mar. E o outro argumentou, mas o homem vai chegar lá, vai descobrir. E foi assim, foi feito várias propostas, até que no final a proposta ao vencedor foi o seguinte: vamos esconder esse potencial dentro do próprio homem. Porque o homem, com a sua evolução intelectual, com seus atrativos que a matéria que vai lhe dar, ele vai estar tão distraído, tão focado fora de si, que ele vai deixar de olhar para dentro dele mesmo. Então, será que não é isso que está acontecendo?
Então, essa lenda já chamava atenção para isso há milhares de anos atrás. Depois vem no pórtico do templo de Apolo, que adorava em Delfos, né, o deus Apolo, que era o deus da ciência, o deus do nada e demasia. E lá existia uma frase que dizia o seguinte: ó homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerás todos os deuses e o universo. Esse estava lá, esse pórtico. Foi quando Sócrates, então, ele fazia muita referência a esse pórtico, porque foi lá que foi falado, a Pitonisa falou que Sócrates era o homem mais sábio da região, e Sócrates falou: mas por que eu? Não sou, tem filósofos aí, tem sábios aí que têm muito mais conhecimento. Então, quando Sócrates percebeu que ele sabia que não sabia muito pouquinho aí, que ele tinha muito pouco da sua consciência desperta. Então, por isso que ele era considerado um sábio. Olha só, tudo convergindo para esse autoconhecimento. E Sócrates utilizava também esse método de despertar na pessoa esse conhecimento de si mesmo, quando ele fazia aquele processo da maêutica, porque ele fazia com que a pessoa que tinha alguma dúvida, algum questionamento, ele respondia com outra pergunta para que a pessoa fosse se aprofundando e tirando dele mesmo, extraindo dele mesmo, que nós temos esse conhecimento, essa consciência divina que está impressa na nossa consciência, essa lei divina está impressa na nossa consciência, o homem extraindo dele mesmo as respostas. Era o método da maêutica socrática, né? Ele fazia perguntas em cima de perguntas, e a pessoa ia se questionando ele mesmo, ia refletindo. Então, esse método que ele utilizou despertou, então, nas pessoas o autoconhecimento. Depois vem Jesus falando a mesma coisa. Conhece-te a verdade vos libertará. Conhece a tua verdade. Depois vem Kardec falando também da reforma íntima, do autodescobrimento, da grande necessidade de despertar a nossa consciência, que a lei divina está toda impressa na nossa consciência, que precisamos exercitar isso, descobrir quem nós somos, quais são nossos sentimentos mais profundos, o que nós temos ainda dentro de nós, de vícios, de imperfeições, que precisamos aceitar primeiramente isso, para depois trabalhar isso, para nos melhorar. É a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho nos responde, o método que ele utilizava, da autorreflexão. Cada dia, faça uma reflexão do seu dia, o que você fez, se cumpriu os seus deveres, se deixou de cumprir algum dever perante o próximo, se alguma atitude que você tomou, olhado por outros, seria criticado. O que você pode fazer para amanhã ser melhor do que hoje? Então, Kardec alertou muito para a gente. Depois vem Jung, que foi um espiritualista, um psiquiatra espiritualista. Ele falava o seguinte, tem uma frase, tem um livro dele, que é uma frase de um adágio alquimista, que fala o seguinte: não saias, é dentro do homem que habita a verdade. Olha que interessante. Não saias de dentro de si, é dentro do homem que habita a verdade. Então, a verdade não está lá fora. A verdade não está nos livros. A verdade não está nas orientações que os gurus, os sábios nos dão. A verdade não está no que a religião fala para nós, as religiões do homem. A verdade está dentro de cada um de nós. Então, nós precisamos de fazer esse mergulho dentro de si. As religiões, os livros, os gurus, eles nos dão orientações, nos apontam caminhos para nós descobrirmos a nossa própria verdade. Isso é fundamental, nós conhecemos essa verdade nossa. Porque a verdade deixarmos de ficar olhando para fora, falando dos outros, né? E olhar para dentro de nós. Porque quando nós estivermos na nossa verdade, os nossos relacionamentos, que é viver se relacionar, nossos relacionamentos vão ser muito melhores, que vão ser verdadeiros. Quando nós estamos ainda na nossa superficialidade, nosso ego, nossos relacionamentos são defensivos, são conflituosos, nós não aceitamos ser criticados,
julgamos os outros, não aceitamos os outros como eles são, projetamos nos outros aquilo que nós temos no nosso inconsciente de imperfeição ainda, que não aceitamos em nós, inconscientemente nós estamos projetando isso, nós reprimimos em nós e projetamos nos outros. Agora, quando você está na sua verdade, você aceita a crítica, você respeita o outro, você aceita o outro, se aceita como você é. Isso é fundamental, vamos falar muito sobre isso ainda, como é que é esse processo. E na pergunta 737, nós vemos lá, né, que os flagelos destruidores, né, que são as pandemias, não são para nos castigar, são convites para nosso crescimento, um convite para a mudança. Então, isso que veio agora é um convite para nós. Nós somos ainda muito pequeninos para compreender os desígnios, mas temos que ter a confiança que Deus está no comando e que Ele tem um propósito maior para nós, nisso tudo. E precisamos de entender qual é esse propósito, né? Aí vem a grande lição que nós vamos falar agora. Para a gente poder fazer essa autorreflexão, né, nós precisamos, então, de uma coisa muito importante, que é a humildade. Então, nós vamos falar muito sobre isso. O primeiro passo para essa reflexão, voltar para dentro de nós, é termos humildade, gente. Sem humildade, nós não vamos conseguir dar nem o primeiro passo. Você vê que todos os processos de autotransformação, de autoconhecimento, autodescobrimento, começa com humildade. Você vê os 10 passos do AA, Alcoólatras Anônimos, começa com o quê? A aceitação de que você tem a dependência química, que você não tem ainda a capacidade de gerir a sua vontade. Você tem essa doença dentro de você, que é considerada uma doença, que é a dependência química. Então, se você não aceitar que você e tem isso em você, você vai se debatendo, quando você melhora um pouquinho, volta a beber achando que você é capaz de controlar, que você não tem nada disso, que você é tudo balela, aí volta a cair de novo e vai caindo. Quando você se aceita, é o primeiro passo. Por isso que a primeira bem-aventurança é qual? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito é humildade, é trabalharmos no nosso orgulho, né? Porque para nós aceitar. Jesus também colocou, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A mansidão e a humildade está sempre presente. E humildade, gente, é você aceitar que nós temos nossos defeitos. Defeitos que eu digo, nossas imperfeições. Não é que isso, pelo menos no momento, nós ainda temos muitas imperfeições. Se nós não aceitarmos, nesse processo de autorreflexão, como Kardec coloca na pergunta 913, ele fala, a pergunta é o seguinte: como que o homem deve se proceder, então, para esse autodescobrimento? Ele fala: estudai, analisai todos os seus vícios, e vereis que no fundo deles, de todos eles, na base de todo vício está o egoísmo. Então, será que nós estamos estudando nossos vícios? Será que quando nós somos arrogantes? Será que quando nós somos orgulhosos? Será que quando nós somos vaidosos? Será que quando nós somos invejosos? A gente está parando para refletir o que está por trás daquilo? Qual o sentimento que está por trás daquilo? Esse convite para a autorreflexão é fundamental. É o que Jesus fazia. Jesus sempre, ele convidava a refletir. Ele convidava a refletir. Como é que ele agiu com a mulher hemorroísa, né? A mulher adúltera, né? Ele falou: cadê aqueles que te acusavam? Ele também não acusou, ele convidou: vai e não peques mais. E convidou ela para refletir sobre como a vida dela, o que ela estava fazendo da vida dela. Ele sempre nos convidava à reflexão. Ou seja, é o meu método socrático, da gente tirar de dentro de nós esse conhecimento. E a aceitação vai fazer
O pessoal fala, mas é só aceitar que você tem isso? Vai mudar? Muda. Muda. A aceitação é o primeiro passo para a transformação. Porque a aceitação que nós temos, quando nós aceitamos que nós podemos errar, que nós temos as nossas imperfeições, quando você se vê com isso e aceita isso, é capaz de dizer que você tem isso, está dentro disso, que você ainda é egoísta, que você ainda é orgulhoso ainda está orgulhoso ainda, isso faz com que você automaticamente, porque a lei divina está impressa, você vai querer se mudar. E a mudança agora, com a aceitação, nessa reflexão, isso é um dado muito importante, gente, vai ser de dentro para fora. Você vai mudar do ponto que você se vê egoísta. Vamos colocar o egoísmo aí como exemplo. Quando você se vê egoísta, está na mesa, o Marlon cita o exemplo de uma mesa de jantar, uma família, serve lá um prato, um filé mignon, um prato que todo mundo está querendo, sei lá, um peixe, um camarão, ou alguma coisa. Você vai lá e pega aquilo tudo para você e não sobra nada para os outros. Então, você agiu com egoísmo. As pessoas te criticam. Quando você não está nesse processo de autoaceitação, de autorreflexão, você não aceita a crítica. Você rebate essa crítica. Agora, quando você está no processo de reflexão, você vai ver, pô, será que eu agi egoísta? Como é que a minha atitude foi de egoísta? Aí você vai se ver egoísta naquele momento. Quando você se vê egoísta, isso no momento é doloroso. Mas é isso que vai te transformar. O próximo passo não quer dizer que você vai automaticamente falar, não, então amanhã eu não vou deixar de ser egoísta, vou fazer tudo para ajudar as pessoas, eu não vou ser mais egoísta. Isso não transforma. Tá? Isso é uma imposição de fora para dentro. O que as regras mandam você fazer, o que a religião manda você fazer, não você está focado fora de você. É isso que eu falo de vai para dentro, é isso. Quando você vai para dentro de você e se vê egoísta, você no outro dia, ele fala isso, no café da manhã, você vai deixar de ser egoísta porque você não quer ser mais assim. Você não quer, não porque você tem que ser bonzinho, não porque você tem que ser de acordo com o que a lei divina, com as leis de morais lhe recomendam ser, mas porque você se vê egoísta. Você não queria ser assim, mas você se viu assim. Ao você se ver assim, o ego logo quer mudar, né? Transformar, transmutar, ressignificar, mas não. Aceita e suporta isso. E aí de dentro você vai ter uma atitude, você vai mudar as suas atitudes de dentro de você. Isso, gente, é fundamental. Essa é a mudança efetiva, não de fora para dentro. Então deixe de ficar olhando muito para cima. As metas a alcançar, olha para cima. Futuro, as metas, mas não deixe de olhar para baixo, para seus defeitos, as suas dificuldades evolutivas. Olhe para isso e se aceite como isso, e se vê assim. Isso é transformador. Você está trazendo para o consciente uma coisa que estava lá, você estava reprimindo. Quando o ego não aceita que você é isso, você reprime. E aquilo fica lá dentro de você e você não trabalha. Você desencarna, chega lá com aqueles mesmos sentimentos, mesmo com a fachada que você é bonzinho, que você faz caridade, que você é isso, que você é aquilo, mas por dentro você tem aquilo que você reprimiu pela dificuldade que você teve de se aceitar. Quando você está aberto para o autodescobrimento, você aceita uma crítica. Quando você não está, você logo rebate aquela crítica. Você olha para dentro de você se realmente você agir com egoísmo. Aí, quando você se vê egoísta, você muda. Desculpe, eu não queria ser assim. Você vê que você machucou o outro por ser assim. Você machucou o outro por ser orgulhoso. Você machucou o outro por ser violento. E você vai mudar não porque você tem que ser manso e passivo, mas porque você se viu violento e você não quer ser mais assim. Isso é muito importante. Você vai mudar de dentro para fora, pela consciência. Lembra quando eu falei da maêutica? Lembra quando eu falei de Jesus? Quando eu falo, não saias, vai para dentro, é dentro do homem que habita a verdade. Conheça a verdade. É conhecer e se aceitar. Quando você não se aceita, por isso que a humildade é o primeiro passo. Quando você não se aceita, você se pune, você se agride, aí vem a culpa.
A culpa, nesse processo do autodescobrimento, é uma consequência, é um escorregão quase natural, quase você vai, se você bobear, você escorrega na casca de banana e cai na culpa. Quando você não aceita as suas imperfeições. A culpa é quando você tem um nível de exigência muito alto. Você quer ser perfeito. Isso é muito importante. Você tem que aceitar aquilo que você é hoje. É o que eu tenho de melhor de mim para me mostrar hoje. É o que há de mim. É o nível de consciência que eu tenho desperto. Então, hoje eu sou assim. Eu não tenho que brilhar a minha luz de uma hora para outra. Eu não tenho que ser luz de uma hora para outra. Eu tenho que saber lidar com as minhas sombras. Parece difícil isso, mas só quem consegue... Oi? Wilson. Então, olha bem, eu estava falando no processo da aceitação, que tem que ser feito de forma amorosa, respeitosa com a gente mesmo, senão você vai se cobrar, senão vai entrar no processo de culpa. A culpa é quando você tem uma autoexigência muito alta de perfeição, quando você não se aceita como é no seu estágio evolutivo. Isso é muito importante, porque quando você não se aceita, você entra no processo de um peso muito grande. O processo, de vez de ser um processo leve, como Jesus colocou, o jugo é suave, o jugo leve, fardo leve, jugo suave, passa a ser um processo doloroso, pesado, não com aquela alegria cristã que nós falamos. Alegria, ninguém falou, Kardec não falou, Jesus falou que exige perfeição imediata. Ele exige que a gente se esforce para ser melhor a cada dia. Deus nos ama, gente, independente do seu estágio evolutivo. Lembra do filho pródigo? O pai vai receber na curva da estrada, em que pese todas as atitudes devolutas dele, que se perdeu no caminho aí com prazeres materiais, mas Jesus conhece as nossas limitações e nos aceita como nós somos. Isso é fundamental, gente, nesse processo. Eu já me deparei com pessoas que tinham um processo depressivo muito grande, que era, inclusive, espírita, e nesse trabalho de achar que não, eu preciso descobrir onde é que eu estou errando, o que eu estou fazendo de errado para poder ter essa doença me afligir, onde eu preciso mudar. Então ficou uma cobrança tão grande, tão grande, tão grande, que a pessoa entrou no processo a doença ficou, ela complicou, ela acentuou a depressão nessa cobrança. Somente no momento que ela conseguiu se perdoar, perdoou seus erros, perdoou as suas mazelas, as suas dificuldades, e aceitou como ela é. Foi aí que ela conseguiu sair desse processo. Isso é fundamental. Então, ter um olhar respeitoso para nós mesmos, para as nossas dificuldades, amoroso. Quer ver uma coisa? Sabe o que é aceitação? Por isso que o primeiro passo, por isso que eu parei aqui, vou parar na humildade e na aceitação. Porque, olha bem, é como se fosse uma professora de primeira série, aluno de primeira série do ensino básico, né? Ensino básico, fundamental. Olha, está alfabetizando. A criança escreve tudo errado, não escreve? No início, pega na caneta, não tem coordenação, escreve tudo errado. O que é aceitação? É a professora aceitar aquele estágio evolutivo da criança. Não querer cobrar que ela, de repente, tenha uma letra perfeita. Dar palmada nela porque está escrevendo errado. Está escrevendo garrancho. Aceitação é isso, gente. Se nós tivermos aceitação para os nossos defeitos, os defeitos dos outros, nós vamos ser respeitosos, nós vamos compreender o outro, nós não vamos deixar de julgar o outro, aceitar o outro como ele é e aceitarmos nós mesmos como nós somos. Isso é fundamental nesse autoencontro. É o que eu tenho para hoje. É o que eu tenho para hoje. Não é a minha melhor versão, talvez. Eu consigo cada dia me tornar uma versão melhor. Eu vou procurar amanhã ter uma versão melhor do que hoje. Mas é o que eu tenho para hoje. Então temos que nos aceitar. A culpa é quando você se exige demais. A culpa gera tensão. Tensão é um nível de exigência muito alto. Indivíduos que quer ser perfeito.
né? Não aceita errar. Então, temos que ter muito cuidado nesse processo da autoaceitação com Então, a relação, quando nós nos aceitamos como nós somos, gente, nós passamos a ser verdadeiros. Por isso que a verdade nos liberta. Verdadeiros conosco mesmo. E nós estamos numa época, como fala no Apocalipse, de ajuste de contas. Nada vai ficar oculto. Ou nós despertamos e somos honestos com o nosso sentimento, quem nós somos, ou vamos sucumbir. É hora de prestação de exame, como o Emmanuel coloca no livro Paciência, coloca, nessas ocasiões, é o momento do exame, em que nossas aquisições íntimas serão avaliadas. Então, agora, esse que é o portal que o pessoal fala da crise, da mudança, desse momento agora de transição, é um portal que nós podemos sucumbir ou podemos crescer. Agora, para o sucumbir não quer dizer nós sermos perfeitos, nós vamos crescer, não. É primeiro aceitar a sua verdade, senão você não tem um ponto de partida para crescer. Você fica na ilusão de que você é bonzinho, na ilusão que você é, na ilusão, na sua vida ilusória, essa alegria ilusória, essa paz ilusória de conquistas exteriores e no seu interior, na sua verdade, você tem muita coisa ainda para trabalhar. Então, aceitar isso, aceitar a sua pequenez. Não querer ser. E assim, o nosso relacionamento vai ser verdadeiro com a nossa esposa, com nossos amigos, com quem for, porque nós vamos ser verdadeiros. Nós não vamos projetar no outro aquilo que nós somos, aquelas nossas sombras. Não vamos cobrar do outro coisa que nós temos ainda dentro de nós, sabendo que nós temos com a gente. Ao ser verdadeiro com o outro vai ser verdadeiro com a gente. Então, o relacionamento vai ser muito mais verdadeiro. Ao invés de ser conflituoso, ao invés de ficar na resistência, na defensiva, com medo de expor quem você é, você passa a se abrir para o outro. E o outro passa naturalmente a se abrir também. Entendeu? Isso que é importante. Por isso que a verdade liberta. Você não fica sendo obrigado a fingir que é determinada coisa, porque você é aquilo. Você vai trabalhar aquilo que você é. Então, isso é muito importante. Então, reconhecer a nossa pequenez. Só assim que nós vamos crescer. Você pode ver que os grandes líderes da humanidade, aqueles que fizeram diferença para a humanidade, reconheceram que eram pequenos, porque reconheceram que eram pequenos. Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Francisco Xavier, e sabiam, tinham humildade de reconhecer a sua pequenez. Isso que é humildade, como está no Evangelho, quando coloca que humildade não é que você vai ser fraco, não. Humildade você não é sinônimo de fraqueza. Humildade é sinônimo que você é fraco se você estiver distante dele, de Deus. Não estiver em sintonia com o Pai, você vai ser pequeno, fraco. Agora, quando você se sintoniza com ele, com essa energia sublime que vem do Pai, você é capaz. Então, na humildade, você, ao mesmo tempo, reconhece a sua pequenez, quando distante do Pai, e a sua grandeza ao se conectar ao Pai, porque você está se conectando à fonte infinita de amor, de poder e de luz. Nós é que limitamos a nossa capacidade de irradiar isso, de refletir isso, por aquilo que nós já despertamos de nós. Trabalhamos os nossos vícios, nossos egoísmos. Quando nós estivermos em sintonia plena com o Pai, nós vamos ter uma força. Mesmo essa humildade vai nos dar esse poder. Então, humildade não é fraqueza, não é pequenez. É reconhecer que somos pequenos quando estamos afastados, que podemos muito pouco quando nós estamos afastados do Pai, mas que podemos tudo quando nós nos conectamos a Ele. É assim que está no Evangelho, gente. Quer ver? Eu vou ler na íntegra. Acho que tem um tempinho aí, né? Na íntegra, o capítulo 19, item 4. Exatamente o que eu falei. Porque quando eu falo do medo, isso é muito importante, que uma das coisas que está afligindo as pessoas no Covid é o medo, né? O medo. A gente morrendo, o medo cai a imunidade, dificulta o tratamento, complica todo o tratamento quando a pessoa cai nessa energia do medo. O medo paralisa. O medo diminui sua resposta imunitária.
E o medo também perante esse processo do autoconhecimento, medo de se ver imperfeito. Nós temos medo disso. Nós não temos medo de perder a aprovação e o aceite do outro, mostrar quem nós somos de fato. Só que o contrário do medo não é coragem. O contrário do medo é a fé. É a fé. Um professor meu, Adib Jatene, falava sempre isso. O contrário do medo é a fé. Porque quem tem fé, confia. Se você confia, você não tem medo. Há pouco tempo eu tive um paciente meu, uma paciente feminina, ansiosa ao extremo, e ela fez uma cirurgia grande, não lembro, cirurgia cardíaca, se não me engano, e eu perguntei, mas como você conseguiu ir para a sala com essa ansiedade, aceitar uma cirurgia? Doutor, eu fui calma, tranquila, mas como você fez isso? Eu confiava no médico, eu confiava. Se ela confiava no médico, ela teve fé. Se ela teve fé, ela se entregou, sem medo. Então, por isso que a entrega, a confiança em Deus, quando nós temos fé nele, fé na sua capacidade de nos proteger, fé na sua capacidade de nos guiar. Então, e essa fé, gente, ela se alia à humildade. Se nós não tivermos humildade, tivermos a arrogância, nós vamos ter mais fé em nós do que no Pai. Concorda? Quando nós sabemos essa humildade, sabemos a nossa pequenez, nós sabemos que nós somos muito pouco quando desconectados com o Pai. Mas, por outro lado, nós somos muito fortes quando nos conectamos a Ele. Ao mesmo tempo, nos dá a noção de fraqueza, mas também nos dá o poder imenso, infinito, de sermos deuses, de brilhar a nossa luz. Então, é o que fala aqui, a verdadeira fé, agora, ipse liter do Evangelho. Capítulo 19, item 4. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem ele. Humildade é reconhecer ao mesmo tempo a nossa pequenez, quando desconectados da fonte divina, e a nossa grandeza, quando nos conectamos a ele. Ser humilde não significa ser fraco. Muito pelo contrário, é nos fortalecermos nele, no Pai. Fonte inesgotável de amor e poder. Então, entende a humildade? Que sentimento importante nesse processo todo. Então, isso vai nos dar a plenitude, essa alegria que nós falamos do cristão na leitura inicial. Plenitude não quer dizer que nós vamos ser perfeitos. Plenitude, nós estamos em paz com a nossa consciência quando nós nos aceitamos como nós somos. Plenitude não é ser luz, não é ser perfeito, não é ser bonito, lindo. É contato com a própria verdade. Olha só que interessante. É aceitar você como você é. Viver em estado de paz, de harmonia, não de luz. Muitas vezes a gente fica querendo ser luz, brilhar nossa luz de uma hora para outra. E esquecemos que para brilhar nossa luz, temos primeiro de conhecer nossas sombras. Aí vai brilhar nossa luz. Um dia, se nós aceitarmos esse lugar inicial, que às vezes a gente fica meio triste de aceitar nossas imperfeições, um dia nós vamos encontrar essa luz vai brilhar dentro de nós. Não querer ser luz de uma hora para outra, olhar só para fora, para cima. E as pessoas que quiseram ser luz, guiar a humanidade, dono da verdade, geralmente criaram grandes catástrofes na humanidade. Veja Hitler, veja a igreja com as cruzadas, se achavam donos da verdade, se acharam maiores do que sabiam mais do que os outros. Olha o que eles criaram para a humanidade. Agora veja Francisco de Assis, veja Madre Teresa, que eram pequenos. Eles foram grandes porque se reconheciam pequenos. Isso é humildade. Eles foram grandes porque se reconheciam pequenos. Imagina, por exemplo, Madre Teresa. Madre Teresa era uma grande erudita, conhecedora da filosofia, da religião, dentro do convento que ela vivia enclausurada em Calcutá. Pessoa muito respeitada. Mas se ela se achasse se achasse luz, se achasse dona da verdade, conhecesse todos os mistérios de Deus, ela ia continuar ali no seu mundinho fechado. Mas, por ela ter se despertado
Aí que entra o despertar, que o Covid agora está nos convidando, né? Está nos instigando. Se ela não tivesse despertado, todos esses grandes líderes da humanidade, grandes mestres, tiveram um momento de despertar. Saulo de Tarso, Maria de Madalena, Magdala, Maria Teresa. Como é que foi o despertar de Maria Teresa? Ela viu Jesus na parede, o quadro de Jesus crucificado, embaixo falando que estava com sede, desse água para ele. Ele pediu água na cruz. E ela refletiu. Olha aí o momento de reflexão. Olha como é que é importante, em todos os momentos da nossa vida, a espiritualidade que nos guia está nos dando oportunidade de nós nos refletirmos e nos conhecermos melhor. E são nos detalhes. São nos detalhes. Deus é cuidadoso nisso. Nos detalhes que nós vamos nos despertar. E nesse detalhe ela fala, quando é que eu dei água para Jesus beber? Quando é que eu atendi a necessidade de Jesus? Ela refletiu e falou, eu preciso sair, eu preciso levar água para os sedentos, eu preciso levar comida para os famintos. A partir daquele dia ela sai, encontra com um pobrezinho lá no lixão lá de Calcutá, e daí começa a sua vida, atendendo os pobres, os desamparados, os desabrigados da vida, né? Então ela se despertou e por se sentir pequena. Se ela continuar se sentindo grande, ilustre, conhecedora, dentro do convento, professora do convento e tudo, ela não teria feito essa grande missão da vida dela. Então, quando você se assume, se você cobra menos, exige menos, aceita mais, compreende mais, para de querer ser luz, vá para dentro, né? Seja você mesmo. E entrar em contato com a sua sombra é doloroso, mas somente alguém que for capaz de suportar esse estado, em algum momento, vai sentir a luz brilhar dentro de si. Então, esse é o momento, é a hora da metamorfose. Lembra da lagarta se transformando na borboleta? É a mesma coisa. O que ela faz? Ela vai para dentro dela. É o encontro com ela mesma. E essa que é a metamorfose que nós estamos convidando vocês para ir para esse casulo. O caminho não é para fora. Quem se propõe a fazer... Guimarães Rosa falava o seguinte, quem se propõe a fazer a busca de se iluminar, não pode recusar fazer a travessia. Ou seja, não olhar só para cima, fazer a travessia dentro de você, da sua melhor interior, aceitando quem você é. Aí a crise que nós estamos passando, esse portal, ao invés de nós sucumbirmos, nós vamos partir para nos iluminar, né? Essa é a dimensão espiritual que nós temos nessa crise. E assim nós vamos terminando, chamando então a atenção para essa necessidade que nós temos nesse momento, de nós nos refletirmos, de nós nos conhecermos melhor e fazer esse exercício diário, porque constantemente, se vocês forem observar, nós estamos sendo convidados a refletir e a conhecer um pouquinho melhor de nós mesmos. Não podemos viver para fora. Se alguém nos agride, se você fica com raiva de alguém, você emite pensamento ruim, não bota o problema no outro, traga para você. O que fez em mim eu ficar com esse sentimento em relação ao outro? O que o outro mexeu em mim? Qual o sentimento negativo que eu tenho que fez eu ficar com raiva dele? O que eu projetei no outro? Tem um ditado que diz o seguinte, magoou, doeu, leva para casa que é seu. Magoou, doeu, leva para casa que é seu. Se mexeu com você, é porque tem alguma coisa em você. Então não fique fora, não fique analisando os outros. Traga para você essa reflexão. O que eu tenho? Qual crença negativa? Às vezes eu tenho uma crença que eu não posso, uma crença que eu tenho que ser perfeito, uma crença que eu nasci para ser para sofrer, pagar a dívida do passado. Então, tudo aí, essas crenças vão contaminando o nosso pensamento. Nós temos que trabalhar essas crenças negativas.
É um exercício de autodescobrimento, exercício longo, mas tem que ser feito diário, sem pressa e sem aquela angústia e aquela cobrança de ser perfeito de hoje para amanhã. A perfeição é uma meta. Nós nascemos para nos aperfeiçoar e se tornarmos perfeitos com o tempo. Perfeição não é uma necessidade imediata. Tá bom, gente? Aceitarmos como nós somos, isso é o grande presente que nós fazemos para nós. Eu quero terminar, se sobrar um tempinho, contar mais uma historinha. Daí, tem um tempinho? Sim, sim. É a historinha. Quando eu falo da autoaceitação, eu lembro de uma história que tinha um jardim, um rei, tinha um jardim muito bem cuidado, e, de repente, esse jardim, as flores começaram a definhar, as árvores definhar, e ele não sabia mais o que fazia. Então, ele chamou, é uma lenda, né? Ele chamou, então, a árvore, uma árvore frondosa. Por que você está definhando? O que está acontecendo? Ela falou, eu queria ser alta, esbelta como pinheiro. Aí ele foi até o pinheiro. Então ela estava se punindo, porque não era alta, ele estava se cobrando. Ela foi até o pinheiro falou assim, pinheiro também murchando. O pinheiro falou assim, eu queria produzir frutos como aquela parreira para as crianças virem e me servirem de mim, atender as crianças. Aí foi até a parreira também definhando. Aí a parreira falou assim, estou definhando porque eu queria ser como aquela flor, uma flor que exalasse perfume, beleza. Aí ele foi até a flor, e a flor chamava-se Amor Perfeito, e a flor estava exuberante. Então ele perguntou, como que você consegue ficar tão bela nesse jardim, se definhando, se murchando todo, sem vida? Aí a flor fala para ele, para o dono, quando o senhor me plantou, o senhor queria que eu fosse uma flor. E eu estou procurando ser essa flor da melhor forma que eu posso, emitindo perfume e beleza para os outros. Esse é meu papel. Então, cada um tem o seu talento, as suas habilidades, e nós temos que ter essa consciência que nós somos instrumentos divinos, e nós somos muito pouco, como fala no Evangelho, como instrumento divino nós poderemos ser muito fortes se nós nos conectarmos e nos colocarmos a serviço de Deus. Muito obrigado, bom domingo para vocês.